ao 4D, Quarta Dimensão Podcast. Bem-vindos ao 4D Podcast, onde exploramos os mistérios que conectam o visível ao invisível, o presente ao eterno. Eu sou Yasmin, uma viajante curiosa por compreender os fios que entrelaçam as diferentes camadas da nossa existência. E eu sou Marcela, fascinada pelos ecos do passado que moldam o que nós somos hoje. Memórias de vidas passadas não são apenas histórias esquecidas, mas pistas de uma jornada que atravessa o tempo. Eu sou Marcelino, o narrador das profundezas da alma. Neste episódio, vamos desvendar o que essas memórias podem nos ensinar sobre nossos ciclos, nossas lições e os segredos que carregamos ao longo das eras. Ei, mais um episódio no ar! Tô bem contente com esse episódio novo. Eu também. Não me perguntem se eu tô empolgado, tá? Eu não quero mais usar essa palavra nunca mais, mas eu tô. Ainda mais falando sobre memórias de vidas passadas, um tema interessantíssimo. Eu já falei pra vocês que esse tema mexe muito comigo? Todos os temas mexem muito com você, É Marcelino. verdade, eu lembrei disso agora. E hoje a gente vai ouvir uma história que é tão surpreendente que parece até coisa de filme. Sabe quando algo acontece e você sente que já viveu aquilo antes, mas não consegue explicar? Pois é, o relato de hoje vai além disso e nos faz pensar sobre o quanto o passado pode influenciar o presente. Marcelino, você está pronto para nos contar essa história incrível? Vamos para mais uma. O mistério de Om-Seti. Dorothy Eady tinha apenas 3 anos quando o improvável aconteceu. Após cair de uma escada, foi declarada morta pelo médico da família. Mas, em menos de uma hora, o impossível aconteceu. Dorothy voltou à vida para alívio e espanto de seus pais. Contudo, a menina que despertou não era exatamente a mesma. Dorothy começou a demonstrar comportamentos estranhos. Seus pais notaram seu fascínio incomum pelo Antigo Egito. A visita ao Museu Britânico foi o marco. Ao avistar as estátuas egípcias, ela correu até elas, beijou os pés das figuras e declarou com convicção: "Essas são minhas pessoas." Com o passar dos anos, os sinais de que havia algo mais em Dorothy ficaram ainda mais evidentes. Ela começou a descrever sonhos recorrentes de um templo egípcio rodeado por jardins exuberantes. Quando viu uma foto do templo de Seti I em Ábidos, ela afirmou categoricamente: "Essa é a minha casa." Movida por sua obsessão, Dorothy se mudou para o Egito na vida adulta. Lá, casou-se com um egípcio, teve um filho e o batizou de Seti. Foi então que as memórias de sua vida passada vieram à tona. Ela dizia ter sido Bentresti, uma sacerdotisa do templo de Seti I, que quebrou seu voto de celibato ao se tornar amante do faraó. Para evitar a desonra, a jovem teria tirado a própria vida. Dorothy, agora conhecida como Om-Seti, viveu o restante de seus dias em Ábidos, trabalhando no templo de Seti I e surpreendendo arqueólogos com seu conhecimento detalhado do local. Em um teste para validar suas afirmações, Dorothy apontou com precisão onde jardins e estruturas haviam existido, antes mesmo de escavações confirmarem suas declarações. O que para muitos era impossível, tornou-se uma história que unia o passado e o presente de forma extraordinária. Dorothy viveu plenamente como uma ponte viva entre o Egito Antigo e o mundo moderno. Essa história vocês podem acessar no History Channel, é uma produção de mais de 2 horas. Onde lá você encontra detalhes riquíssimos, nomes de cidade, nomes de coisas que foram escavadas. Ela indicava: olha, se você escavar naquele lugar ali, você vai encontrar isso, 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 isso. Se você for a tal lugar, vai ter uma caverna assim, 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 assim. Ela conta a história do filho que ela teve. O documentário é muito completo e muito intrigante, principalmente para quem não acredita em vidas passadas. Que interessante. Como é que uma mulher que nasceu do outro lado do mundo Uhum.
que nunca pôs os pés ali, consegue ter tantas informações de coisas que nem os próprios egípcios sabiam. Não é muito intrigante que ela teve acesso às memórias da vida passada dela depois dela ter sido dada como morta 1 hora pelos Uhum. médicos? Uhum. Isso me fez pensar que, será que as nossas memórias das vidas passadas estão lá e depois que ocorre algum trauma, ou no caso dela, ela foi dada como morta, fez com que essas memórias viessem à tona? Existe uma vertente que diz que existe uma caixa acástica, aonde todas as suas memórias de todas as suas vidas, desde a sua criação em si, está sendo arquivada. Tudo que você comeu desde o primeiro dia que você foi criada até o dia de hoje, tendo você tido 10 encarnações ou 1 milhão de encarnações, está ali. Tudo que você bebeu, tudo que você vestiu, os lugares que você foi, os cheiros que você experimentou, as pessoas com quem você conviveu, as ruas por onde você andou, seja nesse planeta, seja em outro, tudo está arquivado ali. E é fácil ter acesso a essas memórias? Qualquer pessoa pode ter acesso às lembranças de suas vidas passadas? E eu acredito que a resposta seja sim, mas não é comum. Por que que não é comum? Por que que não nem todas as pessoas lembram? Eu vou te dar uma resposta baseada no espiritismo, Ok. tá? Na codificação kardeciana e em alguns livros de apoio, principalmente nos livros trazidos por Chico Xavier, que são livros confiáveis. Uhum. Eles dizem que ao longo das várias reencarnações, muitas coisas aconteceram, boas e ruins, traumáticas, completamente desastrosas, maravilhosas e esplendorosas. Certo. Lidar com o lado bom da vida é sempre bom, redundantemente. Uhum. Lidar com as coisas negativas, com as coisas ruins, com os tropeços que nós damos nos próprios pés, é complicado. Então, eu vou te dar um cenário hipotético. Eu fui sua filha na vida passada Uhum. e eu matei você para ficar com a sua herança, por Uhum. exemplo. Ou eu envenenei você e você morreu com muita dor, com muito sofrimento. Quando você desencaixa do corpo físico, que você está liberta, você vai saber que eu fiz isso. Porque Sim. não existe crime perfeito e não existe segredo nesse momento. Tudo que você faz está exposto. Então você passa a ter um ódio mortal de mim. Uhum. Aí a gente vem juntas de novo nessa encarnação. Hoje nós somos amigas, Uhum. mas você vai olhar para mim e vai dizer: filha de uma mãe, você me matou para ficar com meu dinheiro na outra encarnação. Você acha que tem alguma chance da gente criar um relacionamento saudável? Definitivamente não. Essa é a explicação que a obra kardeciana traz em função do esquecimento entre vidas. Dito isso, se todos pudéssemos ter acesso às nossas vidas, às nossas memórias de vidas passadas, como você disse, Uhum. como vocês acham, isso serve também para você, Marcelino, como vocês acham que lidaríamos com isso? Na história que o Marcelino leu, Dorothy, ela se mudou pro Egito, teve literalmente uma nova vida lá. Sim, Então vocês acham que a gente tendo essas memórias das nossas vidas passadas, a gente teria escolhas diferentes? eu acho que definitivamente nós teríamos escolhas diferentes. Ok. Se essas escolhas seriam boas, aí é uma outra história completamente diferente. Vamos para um outro quadro. Lá na Idade Média, um monte de gente foi assassinado, curandeiras foram assassinadas, pessoas que rezavam como as nossas vozinhas de hoje em dia rezam com galinho, elas eram dadas como bruxas e foram queimadas na fogueira. Uhum. Você já pensou ter que conviver com essas pessoas hoje? As que morreram com as que mataram? Bem complicado, não é? Então, Nossa, assim, extremamente. o lado bom disso, de novo, redundantemente, é maravilhoso, é bom demais. Você saber que a Silene, que é sua mãe Uhum. hoje, foi sua mãe, ou foi sua irmã, ou foi sua melhor amiga de uma outra vida, e vocês estão tendo a oportunidade de dar continuidade numa jornada Uhum. de companheirismo em si, independente das nomenclaturas que a sociedade dá. Sim. Isso é maravilhoso. Agora, você imagina você ter uma situação aonde
crimes foram cometidos, injustiças extremas foram cometidas. Eu sei de uma história de um casal. Eles foram marido e mulher por 3 vezes. Ok. Eles estão encarnados nesse momento, certo? Ele foi padre por 2 encarnações seguidas. E por 2 encarnações seguidas ele matou ela. E eles estão juntos nessa E, vida. e parece que dessa vez tá dando certo, né? Ah, parece. Parece. Pelo que eu vejo à distância, parece que tá dando certo. Obviamente, todo casal tem seus problemas, Sim. mas parece que eles estão dando certo. Afinal de contas, estão mais de 25 anos juntos e eles parecem ter uma vida equilibrada. E eles sabem disso. Ele sabe do que ele fez, ele sabe por que ele fez, ela sabe o que ele fez, e eles encontraram um meio do caminho. Mas antes desse meio do caminho chegar, de compreenderem que esses acontecimentos, eles estão no passado, eles não fazem parte mais do que eles são hoje, é difícil. Então, hoje eles se relacionam e eles passam anos sem tocar nesse assunto, eles nem lembram que isso existe. Que eles são conhecedores dessas vidas anteriores. Sim. Ela tinha flashes de memórias de coisas, ela chama de engraçado, né? Que ela não conseguia entender. E um dia eles foram visitar um lugar e nesse lugar uma senhora chegou para eles e disse: vou te dizer por que você tem esses flashes dessas imagens na sua cabeça que não fazem o menor sentido, que você sabe que é seu marido, mas não é seu marido. Né? A encadernação física das outras encarnações, obviamente, é diferente do corpo físico que eles estão usando hoje. Sim. E ela tem a sensação de que aqueles 2 homens são o mesmo que o marido dela é hoje. Então, assim, ficou confuso. Não, mas eu entendi. No final do dia, são 3 pessoas com fisionomias diferentes, Mas mas são que ela as mesmas sente pessoas. a mesma energia que identifica ser a mesma pessoa. Eu fico imaginando a cabeça dessa pessoa que está nos ouvindo agora, se ela está conseguindo compreender essa Né? história. Ficou enrolado, Mas é né? interessante. Mas dá Se pra você não entender. entendeu logo de cara, volta para Ou De novo. ou se ouvir de ficou novo. muito enrolado, deixa aqui embaixo que eu tento explicar de forma melhor, talvez até escrito fique mais compreensível. E eles não tocam nesse assunto. Nossa, mas aí é lidar com sentimentos extremamente fortes, né? Ele lidando com a culpa e ela lidando com perdão. Pois é, mas a maturidade espiritual traz isso. Eu não estou dizendo que eles são pessoas maduras, excepcionais. A gente amadurece mais em determinados setores do que em outros. Tem mais compreensão em alguns setores do que em outros. Sim. E nesse sentido aí, pelo que me disseram, eles estão de boa, porque eles entendem que aquelas pessoas, por exemplo, aquela Yasmin que foi assassinada naquela época, uma Yasmin que não existe hoje. Sim. Porque de lá para cá, 300, 400, 500 anos depois, sabe Deus? Houve um amadurecimento. Uma evolução, né? Exatamente. E o amadurecimento, ele é seu alma, enquanto você está no corpo, ou o seu espírito a cada vez que você troca de corpo. Ele Entendi. tem esse mesmo entendimento de que ele cometeu erros. Quem nunca, né? A minha sogra diz assim: quem não tiver telhado de vidro, que atire a primeira pedra. Né? Exato. E eles conseguem conviver com esse meio do caminho de entender que aquelas pessoas lá amadureceram e essas que estão aqui agora, mesmo sendo o mesmo espírito, têm um amadurecimento maior. Que relato interessante. É. Marcelino, você tem algo a dizer sobre isso? Sobre esse relato? Exato. Sobre esse relato especificamente, não. Mas eu sempre procuro pensar o que está por trás de tudo isso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito estranha, porque o meu pensamento ele não fica aqui na terceira dimensão onde a gente vive. Eu normalmente faço uma engenharia reversa para imaginar como seria a relação, por exemplo, desse casal na quarta dimensão após cada momento que eles viveram. Por exemplo, qual foi a razão que levou ele a matá-la?
Uhum. tá? E ele era padre. Posso responder? Espera só um instante. Uma Depois, fofoquinha básica, posso depois responder? aconteceu a Galera. segunda vez em que ele era padre de novo, e isso aconteceu. Então, aconteceu algo aqui na terceira dimensão, mas esse algo que aconteceu aqui também teve uma repercussão, teve um desdobrar na quarta dimensão, no Sim. mundo extrafísico. E foram muitas coisas a serem resolvidas, então minha cabeça sintoniza muito nessa área. Uhum. Que contextos aconteceram entre encarnações para que esse assunto fosse digerido, resolvido e para que novas oportunidades acontecessem? Sim. Porque a gente normalmente está focado muito aqui na terceira dimensão, na experiência que a gente está vivendo. E eu faço questão sempre de buscar a quarta dimensão. Eu, por exemplo, estou rascunhando alguns livros Uhum. e esses livros eu estou rascunhando com esse conceito da quarta dimensão e não da terceira dimensão, porque ali está a explicação para o que está acontecendo aqui. Então eu sempre procuro fazer esse processo de engenharia reversa. Mas agora vamos ouvir a Marcela, porque ela está dizendo aqui que sabe a razão. Galera, eu tô amando essa fofoquinha. Ai, meu Deus do céu. A minha sogra disse que o cachimbo entorta a boca. Vamos fazer fofoca? Ai, vamos modificar na vida? Então, o que ela me contou é que, numa das vezes, eles eram amantes há muitos anos Uhum. e ela era cigana na França. E aí, o grupo a que ela fazia parte, Uhum. algumas mulheres foram pegas fazendo curandeirismo, que para eles era bruxaria, ou era só uma razão para. Matar as mulheres. E ele viu que ela ia ser executada. E aí ele ficou entre o poder da igreja Uhum. e o dinheiro e tudo mais que vinha junto, Sim. e ela. E aí, alguns poucos anos depois, ele enlouquece Uhum. pela culpa, pela saudade, pelo remorso, pela dor da perda, porque eles se gostavam muito. Sim. Ele enlouquece e aí, pouco tempo depois, ele morre de tuberculose. Isso parece muito um filme. Meu Deus. A vida imita a arte. Exatamente. A vida imitando a arte. Bom, o fato é que se resolveram. Exato. O fato é que se resolveram na quarta dimensão e retornaram, né? Sim. Porque a vida continua. E esse é um dos pontos que eu defendo sempre. A gente não deve ficar preso ao passado, porque o passado passou. Sim. Eu acho que você tem que ficar focado aqui no presente, mas acima de tudo, pensando como você pode construir o seu amanhã. E o seu amanhã não significa necessariamente, literalmente, o amanhã aqui na terceira dimensão, mas o amanhã na quarta dimensão, quando você deixar esse corpo, e principalmente quando você renascer em um novo corpo. Uhum. Então, eu estou pensando em 2 estágios à frente. Eu tenho muita coisa para resolver, mas pelo menos eu já estou mentalizando um futuro melhor. Eu gosto do Exatamente. raciocínio do Marcelino, porque ele já te prepara para amanhã. Uhum. Você tá vivendo hoje, construindo hoje, focado no hoje, para que você consiga construir alguma coisa sólida, mas tem um pedacinho disso aí que já tá com o olho lá na frente. Uhum. É como se você estivesse fazendo faculdade de medicina. Sim. Você está fazendo a faculdade aqui agora, estudando matéria a matéria, plantão a plantão, mas o seu objetivo final é ter o diploma de medicina para poder exercer a função que você escolheu. Uhum. E te dá a chance de já preparar a próxima reencarnação. A coisa de 2 meses, eu estava ouvindo um podcast com Robson Pinheiro e Marcos Leão. E aí o Robson estava dizendo: eu não quero mais que conserte esse corpo, porque ele tá meio adoentado. Eu não quero mais que conserte esse corpo. Esse corpo já fez 60 anos. Eu não quero mais. Eu tô já, quando eu desdobro à noite, que eu vou trabalhar na espiritualidade, eu sempre peço um tempinho para ajudar a começar a construir o perispírito que vai moldar meu próximo corpo. Então eu já sei tudo que eu não. Que ele é muito engraçado. Já sei tudo que eu não gosto nesse aqui. Então, de forma consciente, enquanto eu tô usando isso aqui,
Que é o Eu- corpo dele? Eu já vou moldando o próximo, que o próximo... Ah, o próximo. Eita! É, tá certo ele, né? Hum. Se ele tem a capacidade, o entendimento para isso, por que que não? Sim. Se nós temos essa capacidade de nos planejarmos, por que que não? E isso é que eu acho muito interessante nessa sacada que o Marcelino teve. Já tem alguns anos que ele fala isso, Uhum. de você ter aquele estalar de dedo de não, eu sei o que eu não quero. Eu não sei para onde eu tô indo. Eu não sei quantas coisas eu ainda preciso resolver. Mas eu já sei o que eu não quero, então fica mais fácil definir o que eu quero. Sim. Eu só queria chamar a atenção de volta para nossa história original, porque ela é Sim. muito rica. E quando Sabe o que ele quis dizer com isso? Que é pra gente Parem parar de falar. fofocar. uma coisa que eu achei interessante nessa história é porque a forma como a Dorothy teve acesso à vida anterior dela foi através de uma queda na escada, né? Sim. E o primeiro livro, eu já fui espírita, e o primeiro livro espírita que eu li, eu lembro até hoje, é O Bairro dos Estranhos, é o Wilson Frugilo. Eu até vi hoje esse livro, que eu vou recomendar no final. Não me pergunta agora qual que eu vou recomendar, não. Vou recomendar no final. Ele está no Amazon por R$ 42, parece. Eu já fui olhar, mas eu não estou recomendando não, tá? É Presta só pro atenção. final. O fato é que a personagem desse livro era uma operária, acho que no ABC Paulista, alguma coisa assim, e ela sai da fábrica, vai pegar um ônibus, se eu não me engano, esse ônibus sofre um acidente, e eu acho que cai numa ribanceira, eu não me lembro mais da história, porque eu estou quase com 60 anos, então essa história faz muito tempo que eu li. Mas é um coro enxuto, galera. E o trauma fez com que a mente dela fosse para a encarnação anterior. E é algo muito semelhante ao que aconteceu aqui com a Dorothy. O Uhum. que você acha dessa questão do trauma provocar isso? O trauma pode provocar incontáveis circunstâncias, né? Eu não vou aqui especular, porque não sou psicóloga, psicanalista, nem psiquiatra. Nesse caso específico, eu acho que existe uma rasgadura na memória astral. E aí você consegue, via trauma, que não é uma forma ok, né? Não é uma forma legal de você acessar memórias de vidas passadas. E isso vem à tona de forma descontrolada. O problema é o descontrolado, né? Eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa condição do trauma, mas eu fiquei pensando, meu Deus do céu, essa pessoa, ela teve um anjo da guarda, ela tinha uma programação espiritual, e eu não creio, sinceramente, eu não creio que o que aconteceu com ela foi algo aleatório, foi um acidente. Para mim é como se isso aqui fizesse parte da trajetória dela. E esse acidente foi apenas um meio para atingir um objetivo. Você já pensou dessa forma? Que interessante. Então, opinião pessoal minha, tá? Eu não sei se tudo está milimetricamente organizado para acontecer dessa ou daquela forma. Eu não sei se o nosso anjo da guarda, mentor espiritual, ou como você queira chamar, ele tem como. eh, Acho que controlar é muito forte tudo que acontece com a gente. Eu Uhum. acredito que algumas coisas elas saem do controle ou simplesmente acontecem. Porque olha só, eu não posso crer que todo mundo que tá aí, esse mundo de meu Deus, maluco do jeito que tá, a gente tem pelo menos 5 guerras oficiais em andamento. Coisas horrendas estão acontecendo e essas pessoas nasceram para passar por essas coisas. E as pessoas que estão provocando nasceram para provocar isso. E às vezes seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, seu amigo espiritual, ele não tem como controlar as sandices que você resolve fazer. Do mesmo jeito que ele não tem como controlar na hora que você decide começar a fazer trabalhos voluntários e abrir mão de várias outras coisas da sua vida para se dedicar a isso.
Eu concordo. indo de um extremo para outro, sabe? Mas será que o Darkseid não vai lá no seu ouvidinho e diz: "Olha, faz isso daqui", e ele te ajuda, te influencia ou até talvez te manipula pra tomar essas decisões? Apesar de não ser mais espírita, eu continuo sendo kardecista, Uhum. certo? E na codificação kardeciana diz que mais das vezes nós somos influenciados nas decisões que a gente toma num nível, ele dá porcentagem, mas eu realmente não lembro, num nível muito maior do que o que a gente imagina. Então, respondendo a sua pergunta, tanto o Dark Side da força, Uhum. quanto o White Side da força. Sim. Agora, quem que você vai ouvir, a quem você vai dar espaço na sua vida, aí é com você. Agora, eu quero botar uma outra coisa aqui, Hum. só pra botar uma pulga atrás da orelha. Lá vai ela, gente. Então, alguém já ouviu falar de entrante? Entrante? Sim. Não. Tem uma teoria que diz que se você tiver minimamente compatibilidade com o espírito que está ocupando aquele corpo, o espírito sai e você entra. Você é espírito. Deixa eu botar isso de uma forma melhor. Eu que estou com a Marcela nesse momento, Uhum. estou usando esse corpo. Sim. Acontece alguma coisa, um infarto, um acidente de carro, eu tropeço, bato a cabeça no chão e existe um corte momentâneo entre eu e o Uhum. corpo que eu tô usando. Nesse momento, eu posso ser retirada desse corpo, um outro espírito que minimamente tenha compatibilidade com o DNA do corpo que eu tô usando, Uhum. ele pode ocupar o corpo que eu tô usando. E aí ele não teria que nascer, ser gestado, Sim. né? Os pais casar, namorar, casar, E todo aquele blá, 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 processo. blá, 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 E você nesses nascer meses sem dente, Uhum. chorando porque não consegue dizer o que quer, ir pra escola, aprender A, E, I, O, U, Uhum. e até você chegar na idade adulta pra fazer o que você tem que fazer. Você entra e já começa a trabalhar dali. E normalmente essas pessoas sabem que são entrantes. Elas têm consciência que são entrantes. O que você achou disso? Tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, que ele participou de um podcast chamado Paranormal Experience. A coisa de uns 3, 4 meses atrás, que ele diz que ele é um entrante. Agora, uma pessoa séria, que esteve encarnado até acho que uns 4, 5 anos atrás, chama Trigueirinho. O cara é sério, fez um trabalho extraordinário. Ele dizia que ele era aquela pessoa que estava ali naquela hora contando aquela história, era o terceiro ocupante daquele corpo. Nossa, Mexeu com a sua cabeça, eu ia né? exatamente perguntar sobre isso, porque eu estava ouvindo o podcast que a pessoa contou um relato que era assim, ela estava tipo, se eu não me engano, a pessoa estava nadando no rio, e aí ela se afogou e, pô, ela morreu, e outra pessoa entrou no corpo dela. Ela disse que será que ela realmente ela não é a primeira pessoa que estava no corpo dela, ela é um entrante? E aí só que ela não usou essa nomenclatura, né, porque eu não sabia que era esse nome. Praticamente não tem literatura sobre isso. Hum. Tá? Tem literatura sobre a gênere, que aí é uma outra história, mas praticamente não tem literatura sobre entrantes. Tem algumas poucas pessoas sérias, tá? Tem muita gente falando muita coisa. Inclusive nós aqui estamos falando um monte de coisa. Uhum. Daí a ter embasamento no que está sendo falado é outra história. Sim. Então, a única pessoa séria que eu conheço que fala sobre isso, ou que falava sobre isso porque já desencarnou, é o Trigueirinho. E se você botar no YouTube o nome dele, sai uma imensidão de vídeos a respeito dele. Eu admiro o trabalho dele, eu admiro a jornada dele. Eu tenho muitas dúvidas a respeito de várias coisas que ele fala, porque eu não consigo entender. Uhum. Eu não consegui desenvolver capacidade para entender certas coisas que ele fala. Sim. Então, eu tampouco posso dizer que concordo ou discordo. Uhum.
Como a gente não tem literatura comparável, eu também nunca achei nada nem em inglês, a gente fica com o que ele fala. Há uns anos atrás, uma médica chamada Mônica de Medeiros, que é uma mulher séria, Uhum. falou que existe os entrantes. É uma realidade, mas que é uma coisa muito rara. E aí eu vi esse rapaz, eu não assisti o podcast inteiro, porque eu tive que sair para resolver umas coisas. Esse rapaz estava falando sobre isso, depois eu também não terminei de assistir o podcast, mas tá lá no canal deles. E é um canal bem grande, fácil de encontrar. Paranormal Experience. Agora, o Trigueirinho dizia que... E a Mônica fala que quem é entrante sabe que é entrante. Eu acho que isso deixa uma noia na cabeça das pessoas. De ficar, será que eu sou um entrante? Bom, se essas duas pessoas estiverem certas, quem é sabe que é. Quem se pergunta talvez não seja. Né? De novo, a gente não tem estrutura nenhuma para análise para saber se sim, se não, se muito pelo contrário. Uhum. Mas que é uma coisa, como diz você, bugar a cabeça Sim. Porque assim, compatibilidade com DNA, qual DNA? Uhum. Isso é muito mais complexo. Né? Aí, levantei a bola, quem souber alguma coisa que quiser dividir com a gente, para que a gente aprenda mais sobre esse assunto, por favor. Deixa aqui nos comentários que a gente vai analisar todos, vai verificar todos e a gente pode criar um debate em relação a isso. Sim, Vamos então para a segunda história, bora lá. que é daquelas que vai fazer a gente parar para pensar. Vocês já imaginaram carregar lembranças que parecem não ser suas, mas que são tão reais que é impossível de ignorá-las? Nossa. Pois é exatamente sobre isso que vamos falar agora. É uma história cheia de mistérios e que vai mexer com as nossas cabeças. Tá pronto, Marcelino? Lá vem. Deu vontade de espirrar. Pode Espirra, espirrar. Marcelino. E a edita. Vamos então a outra história. Memórias de um céu distante. Tudo começou de forma inocente, como qualquer curiosidade de uma criança. James Lanigan, aos 2 anos de idade, desenvolveu uma fascinação por aviões. Mas logo essa curiosidade tomou um rumo inesperado. Noite após noite, ele acordava gritando em prantos, repetindo as mesmas palavras. Acidente de avião? Avião em chamas? O homenzinho não consegue sair? Seus pais inicialmente tentaram minimizar o que pensaram ser apenas pesadelos infantis, mas James parecia carregar algo mais. Aos poucos, ele começou a desenhar aviões caindo em chamas. Nos cantos das folhas assinava James III. Quando questionado, ele explicava que era o terceiro James. O fascínio virou insistência. Ele falava de forma detalhada sobre aviões da Segunda Guerra Mundial. Mencionava um porta-aviões chamado Natoma, um piloto chamado Jack Larsen e um acidente que o tirou a vida. Para seus pais, essas histórias não faziam sentido, até que começaram a investigar. Surpreendentemente, descobriram que o Natoma Bay era real, assim como o piloto Jack Larsen, que presenciou a queda de James Houston Jr., o único piloto daquele porta-aviões a morrer em combate. James não só descrevia o acidente com exatidão, mas também detalhes que foram confirmados por testemunhas da época. O que deixou os pais ainda mais impressionados foi o encontro com a irmã de James Houston. Ela confirmou histórias que James, o garoto, contou sobre a família, como seu pai enfrentava problemas com alcoolismo e até pequenos detalhes sobre a casa onde viveram. Para ela não havia dúvidas, aquele garoto era seu irmão reencarnado. Essa história não termina com respostas definitivas, mas com a sensação de mistério. Como James poderia ter conhecimento tão detalhado sobre uma vida que não era dele? Memórias? Sonhos? Ou algo além disso? Ainda hoje, James é um símbolo de como o passado e o presente podem se cruzar em formas que não conseguimos explicar. Será que não conseguimos explicar mesmo? Será que a gente ainda tem que explicar?
Será que não tá tão óbvio que é, obviamente, memórias de vidas passadas? né? Eu lembro, acho que não com a riqueza de detalhes que eu gostaria. Eu trabalhava numa emissora de televisão em Natal, Rio Grande do Norte, Uhum. e tinha um técnico, eu não lembro o nome dele agora. Ele era árabe, Hum. que tinha vindo muito pequeno para o Brasil. E ele contava, sempre com muita empolgação, a história de um garoto que nasceu numa rua Uhum. onde alguém morava, eu não me lembro exatamente os detalhes, mas esse garoto começou a dizer que ele já havia morado naquela rua mesmo, só que em um outro endereço. E ele começou a insistir tanto nesse assunto que os pais terminaram levando o garoto até o endereço que ele estava falando. Uhum. Quando chegou lá, ele começou a descrever a casa e reconheceu as pessoas. Eu lembrei agora o nome. Seu Irã que contava essa história. E isso ficou na minha cabeça, como Uhum. sempre. Por isso que eu digo que memórias do passado é um dos assuntos que mais me intrigam, Sim. porque eu já ouvi assim, cara a cara. E essa história é mais uma demonstração de que isso é possível. Gente, eu tô amando que o podcast tá cheio de fofoca hoje. No History Channel tem um documentário, não consigo lembrar o nome agora. É um cientista que começou a fazer pesquisas para provar que era falsidade das pessoas que diziam que lembravam de vidas passadas. Hum. Ele é um cientista mesmo. E aí o plano dele, a meta dele era provar que tudo aquilo era falso. Uhum. Algum truque do teu inconsciente, alguém influenciando crianças a falarem mentiras, Sim. e as possibilidades mais esdrúxulas possíveis. Uhum. E aí, no final, ele disse: Eu não sei explicar isso. Né? O final do documentário, de 2 horas e uns quebrados, está resumindo 15 anos de experiência desse homem. Nossa. E ele diz: Eu não sei como isso acontece, mas eu sei que acontece. Porque de detector de mentiras tinha uma menina que ela nasceu nos Estados Unidos, que ela dizia que ela tinha nascido na Índia, na vida anterior. Uhum. E ela dava todos os dados, nome das pessoas, nome da rua, tudo. Aí um dia ele disse: Tá bom, eu vou te levar lá. Aí ele checou se aqueles lugares existiam. Se a cidade existia, se o Uhum. bairro existia, a rua. E ele tentou achar se aquela família existia. A gente tá falando de um documentário de pelo menos 10 anos atrás. Então, a Ah. gente não tinha a flexibilidade que o Google traz pra gente hoje. Sim. E aí eles entraram no avião e foram pra lá. E quando ela chegou na cidade, ela já sabia se localizar. Ela dizia pro taxista: entra aqui, entra ali, faz isso, vai pra ali, pra lá. A casa é essa aqui, ó. Só que ainda existiam pessoas vivas que conviveram com ela na encarnação anterior. Uhum. E aí, no final, pra fechar com chave de ouro uma coisa que ela não tinha dito pra ninguém, ela disse: Eu tenho uma marca de nascença. Que você tem, que você tem, que você tem. Que eram os 3 irmãos mais velhos, já com uma idade avançada. E aí ela levanta a blusa, na altura das costelas atrás, ela tem uma marca. Hum. E os irmãos levantam a blusa e mostram uma marca idêntica. Você acredita agora, Yasmin? Nossa, que interessante. É. Tem muitos relatos. Se você começar a cavucar, você acha muitos relatos. Agora, por alguma razão que eu não consigo entender, é mais fácil negar que isso é um fato. Sim. Mas então, é possível que os traumas de nossas vidas passadas podem nos afetar na nossa vida atual? Acredito que sim. Jura? Acredito muito que sim. Problemas mal resolvidos sempre afetam a gente. E se eles tiverem uma proporção grande demais, eles podem atravessar de uma vida para outra. Tipo o seu medo, o seu pavor por aranha? Tipo o meu pavor por aranha. Ah. Yasmin, o meu medo de aranha é uma coisa tão fora de controle e tão sem explicação. Eu fui visitar meu filho, desci do carro, o carro estava embaixo de uma árvore. Uhum. Eu desci do carro, entrei
conversei, almocei, babá, fui-me embora. Tinha uma aranha na porta do carro. E meu neto disse, vovó, abre a porta do carro. Eu disse, tem uma aranha ali. Vovó, abre a porta do carro. Eu disse, tem uma aranha ali. Ele disse, misericórdia, vó. Aí ele foi lá, pegou uma folha, afastou a aranha, botou a aranha lá para longe. E eu tava com as minhas mãos molhadas, os meus pés molhados, o meu coração, se eu abrisse a boca, fazia igual desenho animado. Você conseguia ver a Sim. batida do coração para fora da boca. Uhum. Paralisa. E olha que se você não sabe, ela tem esse pavor por aranha e a gente mora na Austrália, tá? Que é onde tem as maiores aranhas do mundo, isso e aquilo, perigosas, blá blá blá. Na nossa casa lá em Natal, nós tínhamos muitos coqueiros. E aí a gente mandou limpar o quintal, né, dar uma geralzona, e o moço que foi limpar, ele tirou várias palhas que já estavam secas dos coqueiros, né? Sim. Passou o dia, e aí Marcelino disse, vamos assistir um filme? Vamos. Botei as crianças com a gente, me deitei na cama. Uhum. Quando eu olhei para a parede, na cabeceira da minha cama, tinha uma aranha. O meu filho diz que o escândalo que eu fiz é para uma aranha de 1 metro de circunferência. Na minha cabeça, tinha 10. Ai, meu Deus. Era uma caranguejeira, Yasmin. Ai, elas são grandes mesmo. Então, mas para mim, ela tinha, assim, o tamanho de um Fusca. Eu entendi. Marcelino. Eu passei tão mal, tão mal, tão mal. Você não tem noção. Eu não dormi naquele dia. Eu tinha ânsia de vômito. É uma agonia. Você não tem noção. E pra mim não importa se a aranha do tamanho da cabeça de um alfinete ou do tamanho de um Fusca. Ela é uma aranha. E quando eu encontrar com Deus, eu vou perguntar qual é o problema dele pra ter criado a aranha. Ai, meu Deus. Marcelino, a aranha era mesmo grande? Claro que era. Não vou dizer. E o medo de dormir na varanda. E o medo de dormir na casa do cachorrinho. Não. Agora, vamos voltar à história? Vamos. Porque o James, ele demonstrou que ele tinha conhecimento técnico sobre os aviões. Vocês acham que guardamos habilidades e aprendizado de outras vidas? Sim. Ah, A gente guarda. Eventualmente, lembra? coisas acontecem e a gente tem acesso a algumas coisas desse conhecimento anterior, né? E como você falou, guardar, guarda. Lembrar na atual encarnação, aí é outra história. Yasmin, tu lembra o relato do episódio passado que a pessoa relatou ter salvo 2 pessoas Sim. em 2 ocasiões diferentes? Uhum. Na minha cabeça, claramente aquilo ali é uma pessoa que tem um treinamento militar. Uhum. Nessa vida, essa pessoa não tem nenhum treinamento militar. Então, possivelmente, a pessoa teve treinamento nas suas vidas passadas. Exato. Entendi. Existe essa possibilidade. Não estou dizendo que não, Sim. mas existe essa possibilidade. Estamos teorizando, galera. Sim. Vocês já ouviram falar de histórias que parecem assim inacreditáveis? A Yasmin ainda há pouco comentou coisas de cinema que carregam detalhes tão preciosos que fazem a gente repensar tudo que está ao nosso redor? Exatamente o que a gente vai conversar sobre agora. Daquelas histórias que te deixam intrigado e te deixa pensando, será mesmo que isso é possível? Marcelino, conta pra gente o que aconteceu. Uma vida lembrada. Shanti Devi, nascida em 1926 na Índia, tinha apenas 4 anos quando começou a contar histórias sobre uma vida passada. Ela dizia ter vivido em Mathura, uma cidade distante, onde seu nome era Lud Devi. Descrevia com riqueza de detalhes sua casa, sua vida como esposa de um homem chamado Kedar Nath e até o momento em que morreu durante o parto. Seus pais, confusos, decidiram investigar. Enviaram uma carta a Kedar Nath, que ficou chocado ao perceber que tudo que a menina dizia era verdade. Ele decidiu conhecê-la, fingindo ser outra pessoa, mas Shanti o reconheceu imediatamente. Ela também descreveu detalhes íntimos da vida conjugal que apenas Lud Devi poderia saber. Ao visitar Mathura, Shanti guiou todos até a casa onde havia vivido
e apontou mudanças feitas após a sua morte. Ela identificou o templo que frequentava e até mencionou objetos que haviam sido escondidos. Todas as informações foram confirmadas, deixando os céticos perplexos. A história ganhou tamanha notoriedade que até Gandhi se envolveu organizando uma comissão para investigar o caso. As conclusões reforçaram que Shanti possuía memórias impossíveis de explicar apenas pela lógica. Até hoje, a história dela é considerada um dos relatos mais impressionantes de reencarnação já documentados, desafiando nossa compreensão sobre a memória e a alma. Então, vamos voltar à nossa conversa um pouquinho antes do Marcelino dividir esse texto com a gente. Uhum. Ainda tem que dizer mais alguma coisa? Não é muito notória que a reencarnação existe? Porque para ter memórias de vidas passadas, tem que ter havido vidas passadas. Sim, é bem óbvio, mas Né? Assim, às vezes tem uma sábia chamada Yasmin que diz que às vezes o óbvio também precisa ser dito. uma filósofa contemporânea. Mas assim, brincadeiras à parte, eu não creio que isso diminua Deus em nada. Aham, Eu não creio que isso diminua a fé em momento nenhum. sim. Eu acho que faz a coisa ser mais grandiosa ainda. Esse relato, ele mostra de uma forma incontestável de que essa moça traz memórias e só tem como ser de vidas passadas, porque a pessoa que foi esposo dela na vida anterior ainda estava vivo e Uhum, confirmou tudo que ela estava falando. verdade. Então Mas você não tem muito como contestar. isso é verdade. Mas como conseguimos diferenciar o que é imaginação ou trauma de memórias de vidas passadas? E aí eu acho que quando você. Assim, eu não tenho conhecimento técnico para te responder isso preto no branco. No meu achismo, eu acredito que quando você tem uma memória de vida passada, você vai lá e as coisas se comprovam por si só. Você vai até determinado lugar, você acha o lugar, você acha pessoas. Hoje em dia, com a internet aí na velocidade da luz, com trocentos milhões de informações inseridas no sistema, Uhum, você acha um alfinete que caiu no meio da Amazônia. isso é verdade. Então você consegue ir lá e cascaviar e cascaviar. Eu tenho uma prima que fez a árvore genealógica da nossa família com 16 gerações para trás. No tempo que nem todo mundo tinha certidão de nascimento. Uhum, Algumas pessoas tinham certidão de batismo. Existia certidão de casamento. Então, entre um documento e outro, você achou 16 gerações. Não vai achar as coisas que pra você que está procurando, FBI, né? que a sua memória te mostra? É, tem E isso aí, também. quando é um trauma que até cria uma memória falsa, você não consegue calçar aquilo ali. Embora eu creio, pelas poucas coisas que eu li a respeito disso, muitas pessoas elas não querem ir atrás. Elas por si só sabem que aquilo é um fato. Hum, E elas não precisam de validação de terceiros. Por outro lado, eu acho que casos como esse, que gritam na mídia, principalmente, são casos para dizer assim: ei, você que está aí, para pensar. Analise isso aqui. Eu não estou aqui para te dizer verdades absolutas. uhum, Eu estou aqui para te dar material. Analise isso aqui e tire suas conclusões. E aí, quando você encontra uma pessoa falando sobre isso, 10, aí você para pra pensar. Se você acha 1000 pessoas, aí você já começa a achar que tem caroço nesse angu. sim. Quando você tem 10, 20 mil pessoas relatando coisas semelhantes, no sentido de que elas estão relatando vidas anteriores, Uhum. aí você tem que parar pra pensar que tem alguma coisa acontecendo. É, faz sentido. E aí, a ciência tem trazido muitas modernidades, a internet tem empurrado a gente
para frente numa velocidade que a gente não está conseguindo controlar. E a gente está abrindo a mente da gente para essas coisas que estão chegando e a gente nem tem tempo de aprender uma coisa, já tem mais 10 na frente. Uhum. Eu acho que a gente deve fazer a mesma coisa para esse tipo de assunto. Faz sentido. Faz muito sentido. Porque quem é que tem a última palavra? Uhum. Quem é que pode bater o martelo e dizer isso é isso e ponto final? A medicina é uma coisa em evolução. Sim. Todas as ciências, elas estão em movimento. Uhum. Quem somos nós para dizer não, isso não existe. Não, isso é mentira. Isso é invenção. Isso é maionese da cabeça de gente maluca. Uhum. Acho que a gente tem que, pelo menos, parar e analisar. Ou se abrir para ficar observando de longe. Como eu te contei, o Trigueirinho fala algumas coisas que eu não consigo entender. Eu realmente não consigo compreender o que ele fala. Eu entendo as palavras, Uhum. mas eu não consigo entender o raciocínio por trás. É tão alto que eu não consigo acompanhar. Mas eu vou lá e ouço. Uhum. Tá aqui na minha cachola. Uma hora pode ser que faça sentido, e Sim. uma hora aquele sentido vai trazer uma conclusão, ainda que momentânea, para mim. Uhum. E já fez o papel. É, verdade. Mas isso me fez pensar que, assim como a pessoa da história, ela aos 4 anos teve acesso às memórias da vida passada dela, será que nós, quando éramos crianças, não passamos pelas mesmas coisas e ao longo do tempo fomos esquecendo? Várias vertentes espiritualistas, essa frase vai virar meu bordão. Várias vertentes espiritualistas dizem que até os 7 anos de idade, a gente tá meio lá, meio cá. A gente fisicamente está reencarnado, mas a gente tem uma volatilidade maior de acesso à quarta dimensão. Então, eventualmente, a gente lembra de algumas coisas. Hoje eu recebi um relato de uma moça que lembrava de uma pessoa com quem ela teve contato durante 4 a 5 encarnações. Uhum. E ela fala: eu sei quem é essa pessoa. Eu convivi com essa pessoa durante muitas encarnações. E ela está convivendo com essa pessoa nessa encarnação. Ele está na quarta dimensão e ela está na terceira dimensão. Uhum. Eles têm um relacionamento onde ela é uma médium e eles trabalham, ele do lado de lá e ela do lado de cá. Não é um relacionamento amoroso. Sim, sim. É um relacionamento de amizade, de Uhum. companheirismo. E que tem sido assim durante muitos anos. Literalmente, muitos anos. Ela fala de pelo menos 5 encarnações. Que interessante. Eu lembro de um vídeo que a gente conversa e manda bastante vídeo, reels, e você me mandou de um menino que ele tinha acho que 5 anos no máximo, e ele ficava dando dicas, como se ele fosse um médico, sendo que ele só tinha 5 anos e ele tinha muito conhecimento. Então, esse menino tá nas redes sociais. Ele mal consegue pronunciar as palavras corretamente de tão novinho que ele é. Uhum. Mas ele dá um baile. Exato. Eu diria que ele já nasceu médico. E eu creio, aí no campo do achismo, de novo, vamos fazer fofoca da vida alheia. Ele vai acabar indo para a faculdade de medicina e estudando de novo o que ele já sabe, porque a gente tem que cumprir a lei. E eu acredito muito, muito, de forma incontestável, porque os próprios médicos escrevem que como é que essa criança sabe disso? Uhum. Algumas pessoas especulam que a mãe faz ele falar essas coisas. Gente, não tem como. Se você observar, eu me dei ao trabalho de passar quase 1h30 analisando vídeo por vídeo. Se aquele menino grava tudo que a mãe fala e repete, ele não é muito bom da bola, não. Ele é um baita ator mirim, Ele é um né? baita ator mirim. Ele é digno do Oscar. O que eu não acredito que seja. Brincadeiras à parte, eu não acredito que seja. Eu acho que Sim. aquilo é o arcabouço dele. Então, isso responde à pergunta que eu fiz anteriormente, a algumas perguntas anteriores de que realmente, a gente guarda e traz habilidades e conhecimentos de vidas passadas.
A gente tem sim no nosso arcabouço muitas habilidades de vidas passadas. Lembrar, nem sempre. Eu acho que se você for proporcionalizar a população mundial, a gente poderia usar o quase nunca. Uhum, Impressionante, não é não? exatamente. Eu fico boquiaberto e de boca aberta. Tem uma pergunta. Faça aí Não, as mais perguntas. uma, não acredito. Vai lá, Yasmin. Déjà vu também seriam lembranças de vidas passadas? E aí, se eu não me engano, déjà vu é uma rasgadura no tempo, onde você vai e volta em fração de milésimos de segundo, e aí você, opa, isso já aconteceu, Hum. mas é uma coisa que ainda vai acontecer. Porque às vezes eu tenho sonhos, e aí as coisas que eu sonho acontecem, e aí eu fico com a sensação de que também é um déjà vu. Aí é premonição. Ou alguém vem Hã, e passa o relatório para você antes de acontecer. entendi. Nem pra me mandarem o número da Mega Sena. A outra, ai, vou juntar você com a minha mãe. Vamos com calma. Entendi. Ok, Marcelina, acabaram as minhas perguntas por enquanto. Então vamos para uma crônica? A nossa crônica que não é um relato, é algo inventado, algo criado e relativo à nossa primeira história de hoje. Ok, eu tô prontíssima para a crônica. Eu quero só chamar a atenção que a crônica, ela foi escrita na perspectiva de quem está na quarta dimensão. Porque eu sempre estou chamando a atenção para esse aspecto da quarta dimensão. Por quê? Porque é o nome do nosso podcast. Exatamente. Sim. Tudo acontece lá, aqui apenas a continuação. O que nós fazemos aqui é pôr em prática o que foi preparado, o que foi aprendido, o que foi treinado, o que foi desenvolvido. Então aqui a gente vem comprovar, de fato, o que nós aprendemos. Eu sempre parto desse pressuposto que a quarta dimensão é nosso primeiro mundo. Então vamos para a crônica? Vamos para a Vamos. crônica. O convite de uma vida, ou várias. Dorothy, querida, está na hora. A voz era suave, mas tinha um peso que exigia atenção. Dorothy abriu os olhos, ou o que parecia ser seus olhos. Estava flutuando em um espaço dourado, envolta por uma luz quente e reconfortante. À sua frente, uma figura radiante a observava, misturando a seriedade de um professor com a simpatia de um apresentador de TV. "Quem é você?" perguntou desconfiada. "Sou seu espírito protetor. Pode me chamar de, Fred. Estou aqui para falar sobre sua próxima grande aventura." Grande aventura? Dorothy arqueou o que seria uma sobrancelha, se ainda tivesse uma. Por acaso, envolve algo incrível como ser rainha de um reino celestial? Porque se for algo menor, acho que prefiro passar. Fred riu, um riso leve e quase contagiante. "Não exatamente, minha amiga. Você vai voltar para a Terra. Só que, dessa vez com um pequeno detalhe especial." "Detalhe especial?" Dorothy estreitou os olhos. "Isso me soa como um problema." Fred ergueu as mãos teatralmente. "Problema? De jeito nenhum. Pense nisso como uma oportunidade única. Você será uma ponte entre o passado e o presente. Vai lembrar da sua vida anterior." Dorothy piscou, incrédula. "Vou lembrar? Tipo, vou sair por aí dizendo que fui outra pessoa? Você sabe o que vai acontecer, né? As pessoas vão me chamar de louca." Fred sorriu paciente. "Sim, algumas podem, mas Dorothy, é exatamente por isso que você foi escolhida. O mundo precisa de alguém corajoso o suficiente para desafiar o que achamos que sabemos sobre a vida." "E por que eu?" Dorothy cruzou os braços. "Não tem outras almas assim mais qualificadas? Alguém menos teimosa, talvez?" Fred balançou a cabeça, como quem explica algo óbvio. "Dorothy, você é perfeita. Seu amor pelo Egito já está enraizado em sua essência.
Você será a chave para revelar uma parte da história que ficou oculta por milênios. Imagine isso, você será uma contadora de histórias, uma inspiração. Dorothy hesitou, mordendo o lábio. Tá bom, mas o que vai acontecer quando eu começar a lembrar? E se eu me assustar? Fred se inclinou com um brilho reconfortante nos olhos. O medo faz parte, mas você terá guias e sonhos para te orientar. O Egito será como um reencontro com um velho amigo. Ah, lembre-se, sempre haverá céticos, mas sua verdade será maior do que qualquer dúvida. Ela suspirou, ainda incerta. E se der errado? Fred deu um sorriso tranquilo. E se der certo? Pense nas vidas que você pode tocar, nas histórias que pode trazer à tona. Dorothy, você não estará sozinha. E como dizem lá embaixo, há muitas moradas na casa do Pai. Uma delas, minha querida, é o Antigo Egito, e é lá que você será necessária. Dorothy ficou em silêncio por um momento. Então finalmente assentiu. Certo, Fred, mas se tudo isso der errado, vou querer explicações quando voltar aqui. Fred gargalhou. Prato feito, agora vá, a humanidade está mais ou menos pronta. Antes que pudesse responder, Dorothy sentiu-se sendo puxada por uma força suave, mas irresistível. Seu próximo capítulo a aguardava, cheio de desafios e memórias, e acima de tudo, propósito. E assim Dorothy reencarnou, pronta para conectar o Egito Antigo ao presente, deixando sua marca na história e na eternidade. Gente, vocês não acreditam. Olha só o que eu ouvi. Eu vou até pedir para a pessoa repetir. O que foi? Marcelino, parabéns pela crônica. Eu me identifiquei bastante, eu tô um pouco preocupada. Gente, é assim, olha. Eu gravo a história, aí eu dou uma paradinha, tá? Pra gente ver como é que vai ficar. E na hora que eu terminei de citar a última palavra, a pessoa saiu com essa preciosidade. Eu entrei em crise agora. Eu me identifiquei muito com a história. Meu Deus, que história maravilhosa. Ai, Jesus O que que do você estava céu. pensando quando criou essa crônica, Marcelino? Em quem você estava pensando? Não, eu diria assim, essa é a história de todos nós, porque nós estamos aqui vivenciando mais uma experiência aqui na terceira dimensão. E eu faço sempre questão de lembrar, a gente aqui não está de passagem, a gente está aqui para fazer a diferença nas nossas vidas, e que o nosso exemplo possa ser útil para as pessoas que estão ao nosso lado. E que as pessoas ao nosso lado, juntamente com a gente, possam também fazer a diferença na vida de outras pessoas. E assim a gente vai aumentando uma cadeia, passando à frente uma lição, um entendimento e uma forma diferente de ver a vida. A gente está aqui num processo de continuidade, em busca de algo melhor dentro da nossa personalidade e permitir que as pessoas ao nosso redor também tenham uma vida melhor juntamente com a gente. Só isso. Não, nada mais, né? Não. É Então, simples. Yasmin, foi um prazer dividir esse episódio do podcast. Acho que a gente do pode quadro finalizar aqui. Amém. Bye. Mas antes, vamos para a indicação? Vamos para a indicação. Só para parecer que é novidade, tá? A minha indicação é Bairro dos Estranhos, de Wilson Frugilo. Você encontra no Amazon o livro, tanto usado quanto novo. Então, é um investimento. Foi o meu primeiro livro na época que eu me tornei espírita. Hoje eu não sou mais espírita, eu sou universalista. Mas é um livro que faz você refletir, como esse podcast que a gente está fazendo aqui para você. É para refletir. A minha indicação é uma série na Netflix, que ela é de 2021, se chama Surviving Death. E ela é uma série documental que aborda experiências de quase morte, reencarnações e mediunidade. E um dos episódios é dedicado a casos reais de crianças que se lembram de vidas passadas. Se eu não me engano, é o episódio 4 ou 5. E aí eles trazem relatos e investigações detalhadas sobre esses relatos dessas crianças. É sensacional. A minha recomendação é um documentário da BBC Documentary, chama Reencarnação, Vidas Passadas. Uhum. É bem interessante, tem vários relatos, tem vários estudos feitos,
pessoas que são colocadas em lugares diferentes para ver se elas se contradizem. E é sempre a mesma coisa, sempre caminhando para mostrar que, de fato, aquelas pessoas vivenciaram outras experiências com outra roupagem corpórea. Que interessante. E aproveitando que a gente está indo para o finalzinho do nosso podcast, eu vou pedir para a Yas dizer quais são as nossas redes sociais, porque honestamente ainda não gravei. São trocentas, então eu não gravo tudo de cabeça. Yas, faça as honras da casa. Antes de dizer quais são as nossas redes sociais, eu gostaria de pedir que, caso você tenha memórias de vidas passadas, que você deixe aqui nos comentários ou mande para a gente no e-mail 4dminhahistoria@gmail.com. A gente vai amar ler a sua história aqui no próximo episódio. Verdade. Ou nas nossas outras redes sociais, como o TikTok e o Instagram e o YouTube, que é 4D Podcast. E é isso aí, encerramos mais um episódio do nosso podcast. E o próximo já está saindo do forno. E a gente se encontra semana que vem. Até semana que vem. Tchau! Tchau.